Queridos, vamos receber com grande alegria nosso querido prefeito Fabrício Oliveira, meu querido irmão. Vamos aplaudir nosso querido prefeito. Glória a Deus. É uma honra especial tê-lo conosco, não é? O Fabrício, na realidade, ele tem sido convidado para estar em várias igrejas, né, em vários lugares. Umas semanas atrás ele estava em Blumenau, lá na igreja do pastor Léo, né, a Coenonia. O Léo é o presidente estadual do Conselho de Pastores. Conversei depois com o Léo falou, né, que bênção que foi o prefeito estar lá. Hoje é a nossa vez, né? Abra o seu coração, queridos. Deus tem uma mensagem para o seu coração, amém? Amém. Prefeito. Boa noite, paz, tudo bem? É uma alegria poder estar aqui, e ainda mais vir nessa igreja. Para quem não sabe, o pastor Saulo tem abençoado nossa cidade de maneira extraordinária. Todas as segundas-feiras ele está lá no meu gabinete. Todas as segundas-feiras. Com um grupo de pastores orando, intercedendo pela cidade, fazendo com que a cidade possa receber a intercessão. Nós não podemos somente imaginar que o evangelho foi feito para o indivíduo. O evangelho ele foi feito para o coletivo. Não há como você prosperar, não há como você ser feliz se a igreja onde você está, se a cidade onde você está, ela também não caminhar no mesmo nível de bênção. E muitas das coisas que estão acontecendo na nossa cidade deve-se ao joelho no chão, à intercessão. E eu tenho a honra de ter o pastor Saulo, não só como presidente, né, da União dos Pastores aqui, mas com um homem dedicado pela nossa cidade. Vocês o conhecem aqui, liderando a igreja aqui, mas o que ele tem feito pela nossa cidade é impagável. Por isso, a alegria de eu estar aqui hoje, retribuindo aqui a gentileza, o chamado que ele tem junto aqui com vocês. Eu quero também cumprimentar o Anderson, meu amigo, vereador. O Anderson, eu falei para ele que hoje eu caminhava lá na Avenida Atlântica com minhas filhas, e uma pessoa me abordou e foi falar bem de você, né? Porque ele é muito atencioso, ele é muito prestativo, trabalhou comigo, e ele disse: olha, eu quero ir a vereador, o que você acha? Aí eu falei: você tem que trabalhar muito, tem que se dedicar, e o mais difícil é o depois. Você tem que estar presente na vida das pessoas, né? Porque é muito ruim essa sensação de que as pessoas têm os seus líderes, têm os seus eleitos, e depois essas pessoas só vêm na época da eleição. E o Anderson não é isso. Eu estou falando aqui porque eu conheço, inclusive nós nos conhecemos tocando na igreja. Ele tocava contrabaixo e eu tocava violão, né? Agora ele me cantou para formar uma banda com o Chechel, que está aqui, meu motorista também, ele é baterista, para a gente fazer um louvor aí, fazer um ensaio aí. Mas, gente, é uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu vou trazer uma palavra muito objetiva, e ela é uma reflexão para os dias que nós estamos vivendo. E ela está lá em Salmos 107, 35. Salmos 107, 35. Ela diz o seguinte: transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. É muito curto e muito forte ao mesmo tempo. Eu vou repetir: transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Essa palavra ela fala do deserto que todos nós passamos, deserto que alguns aqui podem estar passando. Pode ser um deserto financeiro, pode ser um deserto de um diagnóstico, pode ser um deserto existencial, pode ser um deserto de uma traição, pode ser um deserto de uma desilusão, pode ser um deserto de N situações que todos, sem exceção, passamos. Mas essa palavra ela fala algo poderoso, que Deus transforma o deserto em açudes, terra ressecada em fontes. E é algo que você precisa saber. Todos nós aqui temos uma promessa. Quem tem promessa aqui? Amém. Só que você precisa entender algo.
toda promessa, ela está submetida ao cumprimento de princípios. Deus, Ele é amor, é generosidade, mas Ele é justiça. Ele jamais vai transpor um princípio para satisfazer ou abençoar ou lhe entregar a sua promessa. Todos nós estamos debaixo de princípios. O que é princípio? Princípio é aquilo que é o fundamento. Princípio é aquilo que vem o antes. Princípio é aquilo que é a regra ou então a condicionante sobre qualquer coisa. Existem os princípios, por exemplo, o princípio da física. Se eu caminhar aqui, há um princípio da gravidade que vai me colocar para baixo. E vai acontecer. Quer você goste, quer você não goste. E vai acontecer. Existe o princípio, por exemplo, das leis, os princípios constitucionais. Existem os princípios bíblicos. E aqui existe um princípio poderoso que se chama: honrai o teu pai e a tua mãe. Honrai os teus pais, para que seus dias sejam longos. Não importa se você está de bem ou não está. Não importa se você não acredita. O importa é que Ele age na sua vida. Muitas vezes, nós queremos adaptar a nossa vida, adaptar os princípios de Deus, segundo o nosso problema, segundo o que nós sentimos. Princípio não tem nada a ver com sentimento. Se você está de mal com seu pai ou com a sua mãe, te dou um conselho: conserte isso agora. Mas não importa, você não sabe o que ele fez, não importa, porque a Bíblia não diz: olha, se ele te fez bem, você honre. A Bíblia fala o seguinte: honra o teu pai e tua mãe. Nós queremos as promessas, mas não queremos entender princípios. Existem princípios financeiros, por exemplo. Você pode fazer campanha de oração que você quiser pelas suas finanças. Se você gastar mais do que ganha, você nunca vai ter dinheiro. Ponto final. Porque é princípio, gente. Talvez seja por isso que a gente se questiona muito, porque pessoas que não conhecem a Deus, ou que não conhecem a Jesus, muitas vezes prosperam em algumas áreas, crescem, simplesmente porque elas cumprem princípios, porque princípios agem para aquele que crê e para aquele que não crê. Isso é racional, não é sentimento, gente, não é emoção. Tem pessoas que crescem, que são bem-sucedidas, porque cumprem princípios. Salvação é outra coisa. Não vou falar sobre isso hoje, mas princípios é regra que você tem que cumprir. E eu falo isso porque Deus fala aqui, que transforma o seu deserto em açudes. Quer dizer, sempre que você estiver caminhando, atravessando um deserto, o seu deserto nunca será lugar de morte. Deserto não é lugar para morrer. Aqui fala, o seu problema, o diagnóstico, o que você está enfrentando, não é lugar de morte, não é local que simplesmente ele apaga os planos de Deus para a sua vida. Ele é local de construção. Sempre um deserto é local de construção. Eu estive em Dubai dias atrás, e lá estive com as autoridades de Dubai, de Abu Dhabi, dos Emirados Árabes, e eles me contando e mostrando fotos, pastor Saulo, que aquilo lá era um deserto. Eu já estive lá outras vezes, e cada vez que eu retorno são mais construções, mas aquilo lá era um deserto. Chegou um homem da família Zayed, que povoou aquele local. Ele começou a construir num deserto. Enquanto as pessoas viam que era lugar de seca, ele viu que era lugar de oportunidade. Enquanto as pessoas só viam os problemas, ele olhava além do que ele estava sentindo e passando. E Dubai hoje não sobrevive do petróleo desde a década de 90. Ele sobrevive de uma visão de um deserto que é tempo de construção. As maiores vitórias na minha vida, elas começaram a ser construídas no deserto, no meio das dificuldades, no meio daquilo que eu tinha que enfrentar, porque deserto não é lugar de morte. Deserto sempre vai ser lugar de construção, porque a palavra diz isso, a palavra aqui fala isso. Deserto, gente, não é lugar
de ter medo. O medo, ele é um sentimento estruturante do ser humano. O medo serve para nos alertar e não para nos paralisar. E aqui é uma palavra muito forte em relação a isso, quando Jesus apareceu naquela tempestade e disse assim, e Pedro disse assim: Jesus, se és tu, manda que eu vá contigo. E a palavra diz que Pedro desceu do barco e foi caminhar ao encontro de Jesus. Esta palavra, que é uma das palavras mais conhecidas da Bíblia, só está ali porque Pedro caminhou sobre as águas, não porque Jesus estava ali. Porque Pedro simboliza eu e você com limitações, com temperamentos, com falhas. Mas Pedro tomou uma atitude corajosa de descer o barco. Desceu do barco. O milagre começa no verbo provocado por Pedro. Desceu do barco. E reparem que nessa palavra diz que lá na frente Pedro começa a afundar, porque Pedro começa a olhar para a tempestade. Em algum momento Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a tempestade e começou a afundar. E Jesus pega e diz o seguinte: homem de pouca fé, por que duvidou? Porque deserto não é lugar para você afundar, deserto não é lugar para você morrer, deserto é lugar para você olhar e ver que Jesus tem uma promessa na sua vida, que independente do problema, você precisa continuar caminhando. Existe uma frase que esses dias eu postei no Instagram que fala o seguinte: ó, se tiver com medo, vai com medo mesmo, mas vai, não para. Porque deserto não é lugar de morte. Deserto é lugar de construção. Deserto também não é lugar de reclamação. E aí vai uma palavra muito forte. Porque muitas vezes nós, quando estamos passando por problemas, nos sentimos abandonados, nos sentimos esquecidos, injustiçados. E é muito propenso criar um ambiente na nossa alma de murmuração, de reclamação. E a palavra também é clara. Lá em Provérbios ela fala o seguinte: o que guarda sua boca, o conserva sua alma, mas o que muito abre seus lábios, a si mesmo se arruína. Ela fala de murmuração. Ela não fala que o inferno te arruína, fala que a sua língua te arruína. Porque no deserto não é lugar de você reclamar. No deserto não é lugar de você trazer maldição para você. Há uma pesquisa realizada pelas universidades americanas que comprova que 90% da angústia do ser humano vem de palavras que saem da sua boca, de queixas, de reclamações, de ofensas, de comentários nas redes sociais. 90% da sua angústia sai da sua própria boca ao falar, porque a Bíblia diz que a palavra tem poder de vida e poder de morte. Também diz que a palavra, ela não pode abençoar e amaldiçoar, que você tem que escolher o que sai da sua boca. Deserto não é local de reclamação, por mais que seja o problema que você esteja enfrentando. E aqui eu vou te dar uma dica: nunca conte os seus problemas para quem não pode te ajudar. Esse negócio que eu preciso desabafar, isso é imaturidade emocional. Nunca conte os seus problemas para quem não consegue te ajudar, porque senão você está aumentando o seu problema. O Anderson aqui é corretor também. Esses dias, uma pessoa me liga e diz o seguinte: olha, tal fulano me ligou e disse que está passando com muitas dificuldades e que quer vender um terreno pela metade do que vale. É só chegar alguém lá que vai comprar aquele terreno, porque ele está passando. Quer dizer, ele foi abrir o coração dele e vendeu por um preço de banana, porque alguém se aproveitou do problema que ele estava vivendo, entrou naquele problema e acabou tendo um grande prejuízo, porque a boca te arruína. Muitas vezes nós geramos a traição nas pessoas, quando nós entregamos algo para ela que ela não está preparada para receber, então o que ela fizer com aquilo tanto faz.
Quando você abre o teu coração, que é valioso, para alguém que não é importante o que ela pensa sobre o seu sonho, o que ela fizer com o seu sonho tanto faz. E muitas vezes você gera traição na pessoa. Quando você dá algo para alguém que ela não sabe o que fazer, quando para ela não é importante, certamente essa pessoa vai te trair, certamente ela vai te enganar. Mas é você que provoca isso e você precisa saber disso. E aqui eu vou te dar 4 dicas para você escolher as pessoas com quem você divide os seus problemas. Primeiro, se essa pessoa de fato está comprometida com você, se ela se sacrifica por você, seja com tempo, com recursos, com oração. 2, se na frente dos outros ela continua sendo leal a você. 3, se ela é fonte de encorajamento constante. Encorajar não é dizer o que você quer ouvir, mas encorajar é muitas vezes te dar conselhos para que você possa se consertar e seguir. E o último, se você pode ser você mesmo na frente dessa pessoa. Se essas 4 características não te responder, a pessoa com quem você vai pedir ajuda, não faça isso. Porque a palavra é clara, ela diz que a boca te arruína. Não é o inferno, não é o coronavírus, não é o seu patrão, não é o seu colega, é a sua boca. Estes dias não, faz um tempo já, eu entrevistei uma pessoa que tinha um currículo impecável, pastor. Um dos melhores currículos que eu já vi. Experiência, falava muito bem, bons cursos. Nos 5 minutos últimos da conversa, eu perguntei por que ele havia saído do trabalho onde ele estava. Ele começou a falar mal da pessoa que havia lhe empregado. Aquilo ali acabou com 1 hora de conversa. E ele foi embora e eu não contratei essa pessoa. Sabe por quê? Porque às vezes a boca te entrega. A boca, você não é o que você quer ser, você é o que você fala. A boca, ela pode te abrir portas, como ela pode te fechar as portas. Se você parar para pensar, a boca é o instrumento mais poderoso que existe na face da terra. Através das palavras, filhos foram embora de casa, ou filhos voltam. Através das palavras, negócios são fechados, são dissolvidos. Através das palavras, casais se separam, colocando uma maldição durante anos, gerações na família, por conta de palavras malditas, ditas na hora errada, ditas no momento que não deveria dizer. Ah, mas eu sou assim mesmo. Então você está errado, porque você vai pagar pelo que você faz. Eu pago quando eu falo algo, você paga também. A palavra não, aqui é princípio, gente, não é para quem acredita ou não acredita. Portanto, mas você não sabe o que eu sinto, não importa, importa o que você fala. Você não é o que você quer ser, você é o que você diz. Você é o que você fala. As pessoas pensam algo a teu respeito, não pelo que você pensa, pelo que você diz. As pessoas dizem se você é uma pessoa agradável pelas coisas que você fala. As pessoas dizem se você é confiável, se você fala a verdade ou você fala mentira. As pessoas querem estar perto de você pelo que você diz. As palavras, elas abrem portas ou fecham portas. Através de palavras, pessoas conquistaram nações. Através de palavras, nações foram arruinadas. Guerras começaram e terminaram. Através de palavra, Deus criou a terra. Através do verbo. E Ele nos deu a arma mais poderosa para enfrentar qualquer dificuldade, que se chama a palavra. Porque a palavra que a Bíblia, ela não faz acepção de pessoas, ela faz quem tem fé. E a fé é justificada com a ação. Portanto, no deserto não é tempo de você reclamar, de você murmurar, de você quebrar princípios, por mais grave que seja o problema que você esteja passando. No deserto é lugar de construção. E no deserto também é local de você ser sombra na vida das pessoas. Parece uma contradição, mas não é.
Por vários momentos, a Bíblia nos compara a uma árvore, no Velho e no Novo Testamento. Jesus nos compara para uma árvore. E ele fala o seguinte, que existe o fruto, que toda árvore tem que dar fruto, mas que existe também as folhas. O que são as folhas? As folhas significa refrigério, sombra para as pessoas. Tem momentos que nós estamos no deserto, que nós estamos com tanta tribulação, que parece que nós não geramos frutos, parece que nós estamos fazendo dar errado, parece que o fruto não sai, mas ainda que você sinta isso, que você não compreenda que o deserto é lugar de construção, você sempre poderá ser folha na vida de alguém. Ninguém está passando por um problema tão grave que não possa ser sombra na vida de alguém. Será que você tem sido sombra na vida das pessoas? E é coisa simples. Será que você tem sombra na vida da tua esposa em casa? Quando você lava uma louça? Hoje eu lavei. Será que você é sombra quando você chega em casa e tem palavras de edificação? Ou você chega em casa reclamando já do seu dia e falando, esse menino não muda? Será que você tem sido sombra, com o olhar, com o gesto de gratidão a Deus pela vida e simbolizado isso nas pessoas? Porque independente do seu problema, você pode ser sombra na vida de alguém. Independente do que você esteja passando, você sempre pode ser sombra na vida de alguém. Balneário Camboriú está tendo o maior, eu estou falando crescimento, eu não estou falando de crescimento em termos populacionais, eu estou falando de crescimento em valorização, em geração de oportunidades e empregos da sua história. E ela não está acontecendo isso, gente, por causa da areia que está sendo construída lá, não tem nada a ver. Isso é só uma consequência. Eu vou te falar por que ela está acontecendo isso com ela. Porque no momento do deserto, quando o mundo inteiro, todo mundo não sabia o que fazer, não sabia como lidar, todo mundo passando por dificuldades, a cidade resolveu abrir um hospital para atender Camboriú, Itajaí, Itapema e todos os municípios gratuitamente. Foi a única cidade de Santa Catarina que fez isso. E continua lá custeando. Sabe o que significa? Que no tempo do deserto, essa cidade foi sombra na vida de alguém. Essa cidade foi sombra na vida de algumas pessoas. E uma pessoa que ela pudesse ser salva, ela foi sombra no deserto. E aí se cumpre princípios. A cidade cresceu com isso. A cidade cresceu por isso. Nós aumentamos em 5 vezes o nosso programa de combate à depressão e o suicídio. 5 vezes nós aumentamos. Porque não foi só uma crise de saúde. Coronavírus foi uma crise emocional, foi uma crise econômica. Mas o nosso programa cresceu, nós contratamos mais gente para atender as pessoas que queriam se suicidar. Nós diminuímos o índice de suicídio no momento mais crítico, e a cidade cresceu, a cidade subiu. Por quê? Porque nós fomos folha na vida de outras cidades. Chegou um momento que nós já atendíamos gente de todo o entorno, não importava se era de Balneário Camboriú ou não. Falei, gente, vamos. E isso fez a diferença para a cidade. Porque sempre que você é folha na vida de alguém, você colhe os frutos. Porque a grande relevância para Deus não é o que você retém, mas é o que você entrega. Entenda o que eu estou falando aqui. Você tem relevância pelo que você entrega, não pelo que você retém. Toda vez que você passa por um deserto, você ganha algo chamado autoridade. E a autoridade, ela está ligada às batalhas, às lutas, às dificuldades que você vence, pelaquilo que você entrega, não pelaquilo que você retém. Eu tenho um diploma de prefeito na minha sala, tu vê? Mas ele só tem importância pelaquilo que eu entrego, não pelaquilo que eu retenho. Ninguém está passando por um problema tão forte
que não possa ser sombra, que não possa entregar algo, que não possa cumprir algo, que não possa cumprir algo na vida de alguém. A gente precisa sair dessa casca que parece que a gente não dá fruto no deserto, e a gente fica amargurado, preso, cansado, triste, abatido. Comece a ser sombra na vida de alguém com gestos simples. E se você não sair desse estado, você pode vir cobrar a Bíblia e a mim, que estou falando isso. Não existe pessoas com depressão que servem de coração às pessoas. Não existe. Isso é científico, gente. Sabe por quê? Porque o ser humano, quando Jesus fala, ama o próximo a ti mesmo, Ele não diz assim para você ter um sentimento de bondade com as pessoas. Ele diz o seguinte: olha, eu vou te ensinar uma metodologia valiosa para você. Você quer sentir amado? Você quer sentir reestruturado? Ame as pessoas, porque aquilo te mantém vivo. Porque o amor, ele não é um sentimento. As pessoas erram quando diz que o amor é sentimento. Eu sinto. Amor é uma decisão que você toma, sentindo, não sentindo, na hora boa e na hora ruim, no momento bom e no momento fácil, no momento difícil, no momento de luta, no momento muitas vezes de desespero. Não há ninguém que tenha vencido, que não tenha passado por um deserto. E esse deserto não é lugar de morte na sua vida. Você precisa acreditar que o poder de Deus, Ele não escolhe as pessoas pelo sobrenome, Ele não escolhe as pessoas pela cor dos olhos, Ele não escolhe as pessoas pelo aquilo que ela tem. O poder de Deus se manifesta às pessoas pelo aquilo que a pessoa decide ser. As pessoas pensam que tem que ter para ser. Quando acontecer isso na minha vida, eu vou mudar. Quando acontecer aquilo, eu vou ser diferente. Mas se eu tivesse isso, esquece. Até minha adolescência, eu nunca apresentei um trabalho em sala de aula. Nunca apresentei. Tinha uma timidez quase doentia. Medo de falar para as pessoas. Medo de me comunicar. Quando eu disse lá em casa que eu queria entrar na política, meus irmãos que me amam riram de mim. Não pode, você está louco. Não tem como. Muitas vezes as pessoas que nós amamos colocam palavras nos nossos ouvidos, e nós vamos deixar de ser folha na vida de alguém, porque as pessoas nos julgam, porque as pessoas nos apontam, porque a sociedade nos ensina a ter um padrão de vida. Quanta bobagem isso. Padrão de vida, essa tal da sociedade. Padrão de vida, essa comparação que nós somos ensinados a ter. Sucesso, eu vou te dizer o que se chama sucesso. É ver tua vida andando com equilíbrio. Ver sua vida com Deus caminhando, crescendo a cada dia. Vendo a sua vida do seu casamento crescendo a cada dia. Vendo a sua vida familiar. Vendo a sua vida profissional. Você se cuidando, gente. Ensinaram aqui no nosso país de que nós não devemos nos cuidar, que é vaidade você ter um tempo para você. Que bobagem é essa? Que é vaidade ter um tempo para você cuidar de você, fazer o que você gosta, que nós temos que trabalhar 15, que é bonito dizer que a gente é sofredor, que trabalha tanto, olha, nos ensinaram a isso, a prestigiar o que sofre. A vida é equilíbrio. A vida, você tem que se amar com humildade, não com arrogância, mas você tem que se amar. Nós atendemos o nosso programa lá. Semana passada uma pessoa disse assim: mas eu fiz tudo por ela, eu fiz tudo, eu dei tudo, tudo, e agora ela me deixou, eu quero me matar. E eu disse: ela te deixou porque você não mostrou que você se amava. Porque você nunca vai ter das pessoas o que você não reconhece em você. Você nunca vai poder dar o que não está dentro de você. Você precisa entender o poder que há e você reconhecer
o quanto você é merecedor de ser feliz e o quanto você pode transformar a vida das pessoas. Eu vou contar aqui um testemunho para vocês. Em um determinado momento da minha vida, eu estava passando por uma grande dificuldade, questionando o meu chamado, questionando o meu propósito, como às vezes cada um de nós fica, questionando, e as coisas não estavam dando certo. Eu estava passando por um grande problema familiar. Eu me vi cuidando dos meus pais, eu me vi cuidando da minha família, eu me vi tendo que cuidar de mim, e me vi no meu trabalho também tendo muitos problemas. Eu já era prefeito da cidade. E de repente essa situação estava tão grande, e eu recebo uma ligação da secretária de Inclusão Social. Ela diz o seguinte: Fabrício, tem uma pessoa que ela quer cometer suicídio. E o nosso programa ele atende 24 horas, por telefone, quando a pessoa, ou então por denúncia de alguém. E os vizinhos já tinham ligado, e o programa estava tentando entrar em contato com ela. Mas ela não queria atender ninguém, ela não falava com ninguém, ela só dizia que ia fazer aquilo. E a secretária me liga: Fabrício, quem sabe se você, como prefeito da cidade, ligar para ela e pedir que ela não cometa essa bobagem? E eu disse: olha, eu vou ligar. Mas eu não tinha nenhuma vontade de ligar, porque eu me senti o último dos últimos. Mas eu falei que ia ligar, e vou ligar. E liguei. Eu liguei 3 vezes, ela desligava o telefone na minha cara, porque eu não acreditava que era o prefeito que estava falando. Até que ela reconheceu a minha voz, ela falou assim: o que você quer? Aí nós ficamos um tempo em silêncio no telefone, e eu disse para ela: eu vou te falar a verdade. Eu estou passando por uma grande dificuldade na minha vida. Eu estou questionando o meu propósito, estou questionando a minha vida, estou questionando os valores. E eu estou te ligando porque a secretária ligou e pediu que eu fizesse. Mas a grande verdade é que eu estou te ligando é para te pedir ajuda. Porque se você desistir do que você quer fazer, eu vou me sentir mais útil. Eu vou me sentir mais forte. E eu estou precisando muito disso agora, me ajude. E nós choramos no telefone. E ela falou: vem aqui agora. E nós fomos lá com a equipe. E essa mulher, até dias atrás, ela estava dando palestra de pessoas que queriam cometer suicídio, ensinando as pessoas a se refazer na vida. Você sabe por quê? Porque ninguém está passando por um problema tão grande que não possa ser sombra na vida de alguém. E aquilo me reacendeu, aquilo me transformou, aquilo me trouxe de novo para caminhar nas águas que eu havia perdido, eu havia tirado os olhos e começava a afundar, porque eu já não acreditava mais no chamado, eu não acreditava mais que quem tinha me chamado não era o homem, não eram as circunstâncias, mas era Jesus que tinha dito aquilo para mim. E eu olhei e comecei novamente a caminhar sobre as águas, pelo fato de uma ligação eu ter feito, de uma ligação. E eu vou encerrar com essa história verdadeira de Thomas Edison. Thomas Edison foi o maior inventor de todos os tempos. Thomas Edison inventou a energia, inventou a lâmpada, inventou tantas invenções. E ele era uma criança, e ele chegou com um bilhete que a sua professora lhe mandou para entregar para sua mãe. Ele foi lá e entregou esse bilhete para a mãe, e a mãe abriu o bilhete. Quando a mãe começou a ler o bilhete, a mãe começou a chorar. E o menino, uma criança, o Thomas, perguntou: mãe, por que a senhora está chorando? O que diz esse bilhete? E a mãe dele olhou para ele e disse assim: meu filho, esse bilhete diz que você é um aluno tão bom, mas tão bom, tão capaz, que a escola não vai mais te ensinar. Quem vai te ensinar agora sou eu. A escola não consegue mais te ensinar. Thomas, uma criança, pegou aquilo e botou onde? Nas suas crenças, nas suas programações mentais.
Uma criança estabelece a identidade até os 12 anos, pelaquilo que ela tem, principalmente dos seus pais, sobre a sua identidade. Em outro momento a gente fala disso. Mas quando a mãe dele falou que ele era capaz, que ele era forte, ele botou aquilo nas suas crenças. Eu e você puxamos 90% das nossas decisões, elas vêm do subconsciente, de memórias que estão alojadas aqui, principalmente da nossa infância. Thomas, todas as vezes que os seus experimentos davam errado, ele puxava aquela informação. Não, mas eu sou capaz, eu vou conseguir. Teve experimentos deles que foram mais de 1000 vezes para ele poder acertar. Ele nunca desistiu, porque ele tinha uma informação a seu respeito, que ele era capaz, que ele era inteligente. Passado anos, Thomas já tinha virado um inventor consagrado, Thomas Edison. Sua mãe já havia morrido, ele achou esse bilhete nos pertences da sua mãe. Quando ele abriu o bilhete, ele toma um susto, porque o bilhete diz assim: mãe, seu filho Thomas é esquizofrênico, é incapaz de aprender, tire ele hoje da escola, porque a gente não quer mais esse menino aqui na sala de aula. Eu imagino que a mãe dele, ao ler aquele bilhete, começou a chorar, talvez porque ela acreditasse que aquilo era verdade, que ele tinha problemas. Talvez porque ela soubesse as limitações do seu filho. Mas ela tinha um lapso de tempo para escolher o que ela ia fazer. Se ela ia ser sombra ou se ela ia ser morte. Se ela ia gerar vida com as palavras ou ela ia gerar destruição. E num segundo, ela falou, declarou sobre a vida dele o que ele ia ser, com fé, com autoridade, com o poder de mãe, com o poder de quem criou, com o poder de quem gerou. E ela decidiu o destino daquela criança com a palavra. Você é capaz e você vai vencer. Eu declaro isso agora. Ela estava cumprindo o que diz a Bíblia. Talvez ela nem soubesse, talvez ela nem lesse. Eu não tenho esse conhecimento, se ela lia ou não lia. Mas ela cumpriu um princípio de, através da palavra, gerar vida na vida das pessoas. Talvez você esteja com um bilhete no bolso. Todas as vezes que você vai tomar uma decisão, você puxa esse bilhete que alguém lhe entregou, dizendo que você não pode, que você não merece, que você é isso, que você é aquilo. E esse bilhete esteja travando a sua passagem pelo deserto. Mas eu estou aqui hoje para dizer a sua verdadeira identidade. E a identidade está escrito na mesma Bíblia. Lá em Gênesis, ela fala que você é imagem e semelhança de Deus. Essa é a tua identidade. Você não é fruto do que as pessoas te fazem, das traições, das desilusões, e nem mesmo dos seus erros. Aliás, pare de ficar se tormentando pelas coisas que você fez. Comece tendo tolerância com você. Comece tendo tolerância com você. Quem errou mais, foi Pedro ou foi Judas? Um traiu, o outro negou. Um negou 3 vezes, o outro traiu. Quem errou mais? Não sei. Mas importa o que cada um fez com o erro. Um deu cabo à vida, o outro diz assim: eu creio na cruz, eu creio na cruz, eu vou consertar isso aí, e vou prosseguir, e não importa. Agora aqui, porque Jesus, ele não está preocupado com os teus erros, ele não está preocupado com os teus pecados, ele está preocupado em te abençoar. E quando eu entrei aqui, Deus falou no meu coração, tem pessoas que estão com sentimento depressivo porque estão voltando para trás, porque estão pensando no seu passado. Para com isso agora. Você tem o direito e o dever de ser feliz, de começar uma nova história todos os dias, não crendo somente em Cristo, porque crer em Cristo não te dá vitória. Te dá vitória é você caminhar com Cristo. Crer é somente um estado que você está inerte. Caminhar é você ser seguidor, é você passar por dias difíceis, mas é você praticar o perdão e ser perdoado, é você praticar o amor e ser amado,
é você praticar o respeito e ser respeitado, é você saber que na palavra você pode todas as coisas, porque Deus falou, porque Ele disse que quando Ele fosse embora, nós faríamos coisas maiores, só que nós não admitimos nem o que Deus pensa a nosso respeito, nós somente reagimos com o que as pessoas nos fazem. E acabo com isso. Quando batiam em Jesus Cristo, Ele devolvia o amor, Ele não devolvia o ódio. Não é porque Ele era bonzinho, mas porque Ele sabia quem Ele era. O que as pessoas lhe faziam não alterava a sua identidade. E quando Ele falava, quando te der um tapa na face, ofereça outra, não é porque Ele era bobo de alguém, é porque a vida vai nos dar muitas vezes momentos difíceis. As pessoas vão fazer muitas vezes coisas ruins para nós, nós vamos nos fazer, mas toda vez que alguém lhe fizer, você vai dizer o seguinte, vai oferecer a outra face, dizendo, não importa o que você faça, eu não vou mudar quem eu sou pelo que você está me fazendo. Eu não vou abandonar os meus sonhos, nem vou morrer no deserto pelas coisas que você está falando, nem pelo que você fez, porque eu tenho a minha identidade e eu sou imagem e semelhança de Jesus Cristo. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Essa é a minha identidade. Por algum momento essa pandemia botou todos nós no mesmo nível. Em alguns lugares quem tinha nome, sobrenome, dinheiro, não dinheiro, faltou UTI. Por algum momento teve pessoas que perderam pessoas, quebraram negócios. Você não pode ficar da mesma maneira, sendo que o mundo está mudando muito rápido. Você precisa alimentar a tua alma, você precisa alimentar o teu espírito, praticando o que está aqui, meditando, tendo maturidade emocional. Parar de responsabilizar a Deus pelos teus erros, parar de responsabilizar as pessoas pelo que acontece com você, assumir a responsabilidade da sua vida, saber que você tem o dever de ser feliz, só cabe a você. Se você jogar na mão do seu marido, da sua esposa, do seu patrão, esquece, não adianta vir aqui no domingo, levantar as mãos para os céus, sentir a presença do Espírito Santo, e chegar segunda-feira e falar mal do seu patrão, porque a Bíblia, ela diz clara, da boca não sai bênção e maldição, escolhe hoje o que você quer ser. Isso é princípios. Você vai enchendo a tua alma, os teus sentimentos, contaminando toda vez que você fala mal de alguém. E isso vai atrapalhando nas suas decisões, na sua sabedoria, no seu discernimento, no propósito que Deus tem para a sua vida. Em tempos de deserto, seja sombra na vida de alguém, com o pouco, fazendo poucas coisas, mas fazendo, sendo tolerante, sondando o seu coração, sabendo que você errou, se comprometendo a acertar, sabendo que você é responsável pela sua. Se você não tiver amor por você, não espere que as pessoas tenham. Se você não valorizar quem você é, não espere que as pessoas valorizem. Se você não tiver um tempo para você, não espere que as pessoas destinem o tempo delas para você. A vida se chama equilíbrio, não o que você quer. Equilíbrio é a lei da ação e da reação. Jesus pregou isso o tempo inteiro. Deserto é lugar de vida, não de lugar de morte. Eu quero que você fique de pé, eu quero fazer uma oração pela tua vida. Pastor Saulo, vem cá, pastor. Coloca a tua mão para cima. Eu quero aqui declarar que as pessoas que estão aqui hoje, que elas vão entender o poder dos princípios, que elas vão entender o poder da palavra, que elas vão chegar nas suas casas, no seu trabalho, e vão abençoar as pessoas, e elas serão abençoadas. Eu declaro que elas vão declarar vida na vida das pessoas,
e vida com abundância será gerado no coração de cada um. Eu declaro que elas vão usufruir de tudo aquilo que a promessa de Deus tem para a vida delas, porque elas vão ser também instrumento de Deus na vida das pessoas, com um olhar, com um abraço, com um gesto, mas elas vão impactar a vida das pessoas, exercendo o simples, mas exercendo e fazendo a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Eu declaro que começa um tempo de crescimento, de felicidade, de paz, que tudo que elas vão plantar, elas vão colher, que a injustiça vai passar longe, porque eles vão caminhar pela fé, e o justo caminha pela fé, e será pela fé, nos teus princípios, que elas vão usufruir o melhor dessa terra. Eu declaro que começa um novo tempo nesse ministério, que tudo que este ministério tem semeado na vida das pessoas e na vida dessa cidade de Balneário Camboriú, eles vão colher. Eu declaro que essa igreja vai crescer, que esse ministério vai ser um ministério tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, de tanta autoridade, que ele vai expandir de tal maneira que esse lugar aqui vai estar pequeno. Eu declaro que começa um novo tempo nessa igreja. Salva de palmas para o Espírito Santo, que veio aqui porque você veio. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Antes do culto eu conversava um pouquinho com o prefeito ali, queridos. Às vezes nós olhamos, né, a pessoa, Fabrício, e é um privilégio sempre quando a gente pode estar com ele, conversar com ele, né? Ele sempre tem algo para compartilhar. Outro dia ele ministrou no conselho de pastor e para os pastores, né? Trouxe uma palavra muito legal, e assim, pastores, vocês sempre oram por mim, hoje eu vou orar por vocês, né? E orou e foi uma bênção lá, foi um tempo especial. Queridos, por trás da pessoa Fabrício tem um prefeito com grandes responsabilidades, queridos, com grandes responsabilidades. Nós sabemos que é um desafio muito grande estar ali como prefeito, principalmente levantando a bandeira que o Fabrício levanta, porque é fácil ser um prefeito, né, quando ele tem a liberdade de sujar as mãos com a corrupção, é bem fácil. Mas quando um prefeito assume essa condição, né, e leva o nome do Senhor Jesus, leva o nome da fidelidade, da lealdade. Nós temos caminhado com o prefeito, com o Fabrício, já há vários anos, e sabemos, querido, né, ele tem um pastor, ele está debaixo de uma autoridade, né, ele tem princípios no seu coração, ele vive o que prega, nós sabemos disso. Ele precisa muito das nossas orações. O que nós temos feito na segunda-feira ali, queridos, que o prefeito falou, é nossa obrigação. Eu não estou fazendo um favor, é nossa responsabilidade orarmos pelo prefeito, orarmos pela nossa cidade, é responsabilidade nossa, né? Se nós não fizermos isso, nós estamos pecando. Como pastores, nós temos que orar pelo prefeito, pela família dele, pela nossa cidade. Então o que nós estamos fazendo ali não é mais do que a nossa obrigação. Eu queria que você estendesse a sua mão, que nós dedicássemos agora um tempo de oração. Eu sei que o Espírito Santo vai colocar algo no teu coração para orar, para abençoar a vida do prefeito. Abra sua boca, como ele mesmo falou aqui, aquilo que nós declaramos se converte em realidade. Ore, abençoe, nós vamos estar orando aqui, abençoando a vida dele, declarando a graça e o favor do Senhor. Pai, obrigado, Paizinho querido. Deus, obrigado pelo privilégio de termos conosco nesta noite o prefeito da nossa cidade, Pai. Deus, Fabrício, Paizinho querido, Deus, obrigado porque o Senhor o trouxe a este lugar nessa noite. Obrigado pela palavra que recebemos. Obrigado pela mensagem, pela semente que o Senhor colocou dentro do nosso coração, através da vida do nosso prefeito, Pai. Deus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor faça com que essa semente cresça, Senhor, produza frutos, Pai, e que a mudança que precisa acontecer em nossas vidas, ó Deus, ocorra, Pai. Muito obrigado.
Pai, nós colocamos a vida do Fabrício na tua presença, da Mozara, Paizinho querido. Deus, muito obrigado a Sofia, a Radassa, obrigado pelas filhinhas deles, Paizinho querido. Obrigado por essa família, Pai, que o Senhor levantou, Deus, com um propósito maravilhoso nessa cidade. Pai, nós sabemos que há uma carga muito grande, Paizinho querido, sobre os ombros do nosso prefeito. Pai, muitas vezes, Paizinho querido, essa carga excede, ó Deus, as suas forças naturais. Mas nós queremos pedir nesta noite, na autoridade e no poder do nome do Senhor Jesus, Pai, dê ao Fabrício, Pai, a força que ele precisa, o vigor necessário para que ele possa prosseguir, Paizinho querido, porque sabemos, ó Deus, que desafios ainda maiores estão por vir, Paizinho querido, e ele vai precisar, ele vai necessitar desta adição de força, Paizinho querido, para a sua vida espiritual, para a sua vida física, para a sua saúde, Pai, para os seus relacionamentos. Nós o abençoamos, Pai. Senhor, obrigado porque ele também se dispôs, como servo teu, Paizinho querido, estar nesta noite, nesta casa, trazendo uma palavra aos nossos corações. Que o Senhor retribua, Paizinho querido, esta bondade do seu coração. Pai, que a bênção do Senhor se derrame sobre a vida do Fabrício, da sua família, Paizinho querido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tá bom, querido, glória a Deus. O prefeito tem um compromisso agora, tá? Ele vai estar. Antes de nós terminarmos o culto, eu ainda quero apresentar mais uma pessoa, a Gabi, né? Nossa querida Gabi. Ela falou que viria, ia chegar um pouquinho atrasada. A Gabi, para quem não sabe, ela é filha do pastor Vilmar, né? Nosso querido colega pastor, e ela também, ela é assessora do vereador Omar. Ela está toda segunda-feira ali na Câmara de Vereadores, ela que nos recebe, né? Toda segunda-feira ela está lá nos recebendo para nós termos o nosso tempo de oração. Então, Gabi, Deus abençoe sua vida, é uma alegria tê-la conosco, tá? Querido prefeito, Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Anderson, obrigado, querido, né? Nosso vereador Anderson, obrigado, Deus abençoe. Queridos, que essa seja uma semana maravilhosa na sua vida, que a paz do Senhor inunde o seu coração, né? Se você está em um grupo familiar, nós temos recomendado, faça ali, né, o seu encerramento, celebre ali o seu encerramento. Pastor, eu não tenho grupo familiar, eu queria participar do encerramento. Venha conversar conosco aqui no final, a gente encontra um grupo familiar para você participar de um encerramento. Cumprimente a pessoa que está do seu lado, abençoe ela com a palavra de Deus, declare a graça e o favor do Senhor sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém.